Olá, tudo bem? Hoje nós finalizaremos um ciclo de estudos que começou lá em diluição de uma solução e nós vamos finalizar com mistura de soluções. Só a título de revisão, nós já vimos diluição de uma solução, que na verdade era acrescentar água em uma solução concentrada. Depois vimos um primeiro tipo de mistura de soluções, onde nós tínhamos o mesmo soluto e o mesmo solvente. Depois, vimos as misturas de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. E hoje nós vamos finalizar estudando mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si. Então, o primeiro ponto dessa aula, vocês já viram aqui que está escrito mistura de soluções. Nós vamos estudar mistura de soluções de solutos diferentes, e estes solutos diferentes nós vamos reagir entre si. Então são solutos diferentes que reagirão entre si. Reagem entre si. Ok? Esse termo, mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si, na verdade é chamado de titulação. Hoje nós daremos início, então, ao nosso estudo da titulação. A titulação nada mais é do que um processo em que nós vamos detectar, a partir de análises volumétricas, as concentrações de soluções. Então, na verdade, titulação nada mais é um processo que nós vamos utilizar uma análise volumétrica. Traduzindo, análise em que nós vamos utilizar do volume, recorrer ao volume para que a gente ache a concentração de uma solução. Ok? Tranquilo? Na verdade, então, hoje nós vamos fazer o seguinte: mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si. O nome desse processo é chamado na química de titulação, e a titulação é uma análise volumétrica, uma análise a partir de volume. Ok? Tranquilo? Agora eu vou escrever para que vocês entendam um pouquinho mais o que é uma titulação. Eu vou escrever, na verdade, o conceito de uma titulação. A titulação é uma reação lenta entre solutos diferentes, E essa reação lenta entre solutos diferentes, na verdade, existe um início e um fim. Esse fim, esse término, na verdade, nós vamos buscar sempre o chamado ponto de equivalência. O ponto de equivalência nada mais é do que o ponto que nós vamos ter exatamente
no consumo total entre os dois solutos distintos. Quando nós atingirmos o ponto de equivalência de uma titulação, significa que essa reação lenta entre os solutos diferentes chegou ao fim, onde nós temos o consumo total entre esses dois solutos diferentes. Professor, mas como é que na verdade a gente consegue detectar que chegamos ao ponto de equivalência? Como é que nós conseguimos enxergar o consumo total entre os dois solutos? Simples. Nós vamos utilizar nesta reação de titulação indicadores ácido-base. Indicadores ácido-base. E dentre os indicadores ácido-base mais comum que nós vamos trabalhar em titulação, nós vamos fazer uso de um indicador bem conhecido, chamado de fenol, ftaleína. Fenol, ftaleína. Então, na verdade, prestem bem atenção. Hoje nós vamos estudar misturas de soluções de solutos diferentes que reagem entre si, num processo este que na química é chamado de titulação, tá certo? Que é proveniente de uma análise volumétrica. E a titulação é uma reação lenta entre solutos diferentes até atingirmos o ponto de equivalência. O ponto de equivalência é exatamente onde os dois solutos são completamente consumidos. E para que a gente detecte esse ponto de equivalência, nós vamos chegar a utilizar indicadores ácido-base, e nesse caso, o mais utilizado é a fenolftaleína, ok? Só a título de compreensão, acompanhe aqui um instantezinho. Seguinte, toda vez que nós dissermos, então, ponto de equivalência, onde eu vou abreviar por PE, ponto de equivalência, é exatamente quando nós atingimos o consumo total entre os dois solutos diferentes. E é nesse ponto em que nós vamos ter o seguinte: o número de mols do primeiro soluto ou de um soluto A é exatamente equivalente igual ao número de soluto, o número de mols do soluto B. Não vamos nos esquecer desta relação. Número de mols do soluto A e número de mols do soluto B acabam se equivalendo quando nós atingimos esse ponto de equivalência. Só, na verdade, a título de revisão, para quem não lembra, número de mols do soluto pode ser encontrado a partir de uma certa relação, lá em unidades de concentração. Quer ver? Lá em unidades de concentração, nós vimos uma certa relaçãozinha assim. Molaridade dado pela letra M maiúscula, é o número de mols do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Ou seja, se eu quiser isolar número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Se o número de mols é molaridade vezes volume, isso quer dizer então que nós vamos encontrar uma relação fácil para se utilizar em titulação. Molaridade do soluto A vezes o volume do soluto A é igual a molaridade do soluto B vezes o volume do soluto B ou da solução B, ok? E é a partir daqui que nós começamos a estudar, então, é a partir dessa relação do ponto de equivalência, onde existe o consumo total entre os dois solutos, ou seja, os números de mols serão equivalentes em proporção
ok? Onde nós vamos buscar, então, esta relação de mV, molaridade vezes volume, igual a molaridade vezes volume. Quer ver só? Analisando todos esses conceitos que nós estudamos, vale lembrar agora que existe uma possível esquematização. Olha aqui para o quadro. Esquema de uma titulação. Como que a gente representa uma titulação? Como que ela cai em vestibular? Como é que a gente pode trabalhar? Primeiro de tudo, vamos dar alguns nomes aqui. Primeiro, queria que vocês colocassem para mim aqui que este primeiro material, para mim numa titulação, é chamado de suporte. É chamado de suporte. Ok? Tranquilo? Essa vidraria que eu estou utilizando aqui, ela é chamada de bureta. Esta vidraria é chamada de bureta. Ok? Depois, temos o suporte, temos a bureta e temos aqui uma vidraria chamada Erlenmeyer. Erlenmeyer. Ok? Ou seja, uma titulação, ela se baseia analisando esses materiais, o suporte, a bureta e Erlenmeyer. Na bureta, existe uma certa solução. Nessa solução, nós temos um certo volume dentro dessa bureta, ok? Que nesse caso é uma bureta de 50 mililitros, ok? A solução é de uma base, que é hidróxido de sódio, tranquilo? E a concentração dessa base é igual a 0,1 mol por litro, aquele M maiúsculo é mol por litro. Essa solução, na química, ela é chamada de solução titulante. Chamada de solução titulante, ok? Aqui, no Erlenmeyer, nós temos um volume de 25 ml de uma solução de ácido clorídrico, mais a fenolftalina, que é o indicador ácido-base que serve a partir de uma mudança de cor para detectar que nós atingimos o ponto de equivalência. A esta solução aqui, duas informações. Primeiro, nós temos uma solução chamada de titulada. Esta é a solução titulada, esta é a titulante, esta é a titulada, ok? E aí, você vai escrever para mim o que nós vamos descobrir nessa titulação. Nessa titulação, nós vamos descobrir exatamente a concentração da solução titulada. Então, na verdade, nós vamos fazer o seguinte: todo esse aparato, todo esse esquema, todo esse processo a partir de um volume, lembra? Análise volumétrica, titulação é uma análise volumétrica. A partir da utilização deste volume, desta solução titulante que eu já conheço a sua concentração, eu vou conseguir encontrar a concentração dessa solução titulada, ok? Tranquilo? Só que há um detalhezinho agora aqui que nós vamos fazer. Vamos imaginar que eu faça realmente essa titulação aqui. Eu vou pegar a bureta, existe essa torneirinha nessa bureta, eu abro essa torneirinha e ao abrir essa torneirinha começa o gotejamento. Nós vamos gotejar aqui solução de NaOH, sempre movimentando o Erlenmeyer, para que na verdade a gente não tenha uma falsa impressão que está mudando de cor. Conforme nós vamos pingando, gotejando solução de NaOH neste caso, nós vamos ter uma diminuição desse volume. Ou seja,
ele está exatamente em 50 ml, só que quando eu abro a torneirinha, ele vai sendo consumido, ele vai sendo gasto. Vamos supor que nesta análise volumétrica, a gente tenha utilizado exatamente uma variação de volume igual a 10 ml. 10 ml. Ok? Ou seja, foi necessário ou foram necessários 10 ml dessa bureta com solução de NaOH, dessa bureta de 50 ml ao todo, mas eu só usei 10 ml. Bom, como é que eu conseguiria encontrar esta concentração da solução final? Simples. Me ajudem aqui. Vamos lá? Ponto de equivalência. No ponto de equivalência, o número de mols do NaOH se iguala ao número de mols do ácido clorídrico. Número de mols do NaOH se iguala ao número de mols do ácido clorídrico. Mas vocês já viram comigo anteriormente que número de mols de qualquer espécie química é molaridade vezes volume. Então, acompanhem comigo. Molaridade do NaOH da base vezes o volume utilizado da base da solução de NaOH é igual às informações que eu tenho em relação ao número de mols do ácido. De novo, molaridade do ácido, que é o que eu quero descobrir, que é o meu objetivo, vezes o volume de ácido clorídrico que nós temos. Valendo? Existe a possibilidade de nós voltarmos aqui? Quer ver só? Molaridade de NaOH. A molaridade da solução básica que nós vamos encontrar aqui na titulação, nessa bureta, 0,1 mol por litro. Vamos lá? 0,1 mol por litro. Então, a molaridade que eu vou utilizar aqui, 0,1 mol por litro. Vezes, vamos voltar? Vamos voltar? Volume de NaOH. A bureta eram de 50 ml. Agora foram consumidos 10. 10 ml, 10 mililitros é o que nós vamos utilizar. Vamos colocar aqui então um volume da solução básica como 10 mililitros. É igual. Molaridade do ácido é o que eu quero descobrir. Molaridade de HCl. Vezes o volume do ácido. O volume do ácido, antecipadamente, nós tínhamos aqui, no frasco da solução titulada, 25 ml. Voltando lá para se completar, eu vou ter aqui, então, um total igual a 25 mililitros, ok? Realizando essa continha, eu chego. Bom, primeiro, antes de mais nada, vamos simplificar mililitros com mililitros, ok? Valendo, eu tenho aqui então 10 vezes 0,1, resulta para mim num valor igual a 1. Igual, molaridade do ácido clorídrico vezes 25. Traduzindo, ficaria para mim, molaridade do ácido clorídrico é igual a 1 dividido por 25. 1 dividido por 25, nós vamos chegar a um cálculo igual a 0,04 mols por litro. Mols por litro de HCl. Ok? Tranquilo? Bom, só mais uma
observação. Me acompanhem aqui. Se de repente a nossa titulação ela for feita com solutos diferentes que não apresentam a mesma proporção entre si, nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Por exemplo, aqui, quando nós estudamos NaOH com HCl, nesta reação, a proporção sempre era de 1 para 1. 1 mol de NaOH para 1 mol de HCl. Neste caso, que eu estou passando aqui, passando para vocês uma observação, se nós reagirmos ácido sulfúrico na presença de hidróxido de sódio, NaOH, nós vamos formar um sal chamado sulfato de sódio mais água. Esta reação de neutralização, ácido mais base formando sal mais água, ela precisa ser balanceada. Então, no meu balanceamento, eu tenho os coeficientes 1, coeficiente 2, coeficiente 1 e coeficiente 2. Ou seja, isto quer dizer que nesta reação de titulação por neutralização, nós temos 1 mol do ácido, H2SO4, reagindo com 2 mols, da base. Ok? Tranquilo? Então nós vamos fazer a seguinte proporção. Prestem bem atenção. Quando nós atingirmos o chamado ponto de equivalência, o número de mols consumido do ácido sulfúrico tem que ser o mesmo número de mols consumidos pela base, ou consumido pela base. Isso quer dizer, então, que nós vamos fazer a seguinte relação. Duas vezes o número de mols do ácido será igual a uma vez o número de mols da base. Ué, professor, como assim? Eu não consegui entender. Quer ver só? Por que eu inseri aqui o número 2? Número 2, ao ser multiplicado pela quantidade em mol do ácido sulfúrico, 2 vezes 1 resulta para mim em 2. 1 vezes 2 resulta para mim em 2. Eu tenho que, então, igualar o número de mols tanto do ácido quanto da base no ponto de equivalência. O número de mols será equivalente. Isso quer dizer, então, aqui que nós vamos trabalhar dessa forma. Nós vamos colocar, então, aqui o número 2 e nós vamos fazer a regra normal. A molaridade do ácido vezes o volume do ácido, só que, na verdade, não esqueçam de inserir o coeficiente 2, é igual a molaridade da base vezes a molaridade, aliás, vezes o volume da base. Ou seja, quando as proporções entre ácidos e bases não forem os mesmos, tomem cuidado com os coeficientes para que a gente iguale, tá certo? Os números de mols, para que eles estejam na mesma proporção. Ok? Tá certo? Então aqui eu vou reagir 2 mols do ácido para 1 mol da base. Tá certo? Muito obrigado. Até mais.